Quero te convidar para abrir a sua Bíblia no Evangelho conforme João nos escreveu, no capítulo 14. Nós leremos, queridos, apenas o versículo 1. Evangelho conforme João nos escreveu, no capítulo 14. Nós vamos ler apenas o versículo de número 1. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1. O texto da palavra de Deus em João 14, 1, nos diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Creiam em Deus, creiam também em mim. Você já parou para pensar por que Jesus nos ordena crer nele? Essa palavra de Cristo para nós não é uma sugestão, não é uma dica, mas é um imperativo. Jesus está nos ordenando: creiam em Deus, creiam também em mim. Existem algumas coisas na vida que nós dizemos no nosso dia a dia, queridos, na nossa vida cotidiana, e que são coisas tão rotineiras daquilo que nós vivemos e daquilo que nós entendemos e daquilo que nós cremos, que muitas vezes eu acredito que nós nem meditamos mais sobre o assunto. Nós nem sempre dizemos que temos que ter fé, nós nem sempre dizemos que temos que crer em Cristo, com a devida reflexão que isso demanda da nossa parte, não é verdade? Dizer que temos fé em Jesus, que cremos em Jesus, nem sempre nos leva a uma reflexão do que isso de fato significa. E quando nós paramos para pensar, nós nem sempre encontramos em nós mesmos ou na nossa compreensão, na nossa reflexão, aquilo que de fato é a realidade do que significa ter fé em Jesus. Crer em Deus, crer em Jesus. De maneira bem objetiva, queridos, nós poderíamos dizer que Jesus nos dá esse mandamento porque todos os seres humanos estão em uma situação desesperadora e somente Ele pode nos resgatar, não é verdade? O texto que nós lemos nos expressa um pouco dessa situação desesperadora quando Jesus diz: não se turbe o vosso coração, não se perturbe, não traga ao seu coração turbulência. Creia em Deus, creia também em mim. Jesus expressa essa situação desesperadora em que nós nos encontramos e, ao mesmo tempo em que ele fala sobre essa situação desesperadora, ele já nos traz a resposta. A fé é a resposta para essa situação desesperadora em que nós nos encontramos. Mas fé no quê? Fé em quem? Nos tempos em que nós vivemos, talvez seria muito comum eu dizer que a fé pode te levar a uma situação melhor, porque a fé é um sentimento positivo, é algo que nós pensamos de bom, é algo que aquece o nosso coração, porque nós entendemos que se agora está ruim, daqui a pouco vai estar melhor. Agora a fé não é nada disso. A fé, ela aponta para um alvo muito específico, para um alvo muito objetivo. O Senhor Jesus diz: creiam em Deus, creiam também em mim. Quem pode nos resgatar dessa situação desesperadora é o alvo da nossa fé. Nós não cremos num futuro melhor, porque nós temos
consciência da situação em que nós estamos, nós temos consciência do mundo em que nós vivemos, e esse mundo não vai melhorar, a não ser que o próprio Deus intervenha na realidade do mundo como nós vemos. A verdade é, queridos, que só Jesus pode nos resgatar dessa situação desesperadora da qual ele fala: não se turbe o vosso coração. Jesus nos dá esse mandamento, queridos, de crer em Deus, crer nele, porque sozinhos nós não podemos fazer nada a respeito dessa situação em que nós nos encontramos. Nós precisamos recorrer a Ele em busca de ajuda o tempo todo. Em todas as circunstâncias, nós entendemos que só Jesus pode nos salvar desse perigo terrível que nós nos encontramos. Então, Ele ordena que nós confiemos nele, e Ele não faz isso por qualquer motivo, mas Ele faz isso para o nosso próprio bem. Agora, evidentemente, a pergunta que nós precisamos fazer diante dessa realidade é: afinal, do que nós precisamos ser salvos? Qual é essa situação desesperadora da qual nós estamos falando que precisamos ser salvos? Queridos, nós estamos numa situação desesperadora não por causa do caos político em que nós vivemos. Ainda que o caos político nos traga um pouco de desespero, não é verdade? Nós não estamos numa situação desesperadora por causa da violência que assola o nosso país, ainda que a violência nos cause um pouco de desespero. Pouco antes do culto começar, conversava com o irmão Ezequias, falando da realidade de que hoje no nosso país nós nem sempre nos sentimos seguros, às vezes nem na nossa própria casa. Quando nós falamos dessa situação desesperadora em que nós vivemos, nós não estamos falando dos problemas econômicos, ou então das falências das empresas, ou então do desemprego, ainda que todas essas coisas nos causem um pouco de desespero. Mas quando nós falamos dessa situação desesperadora, queridos, nós estamos pensando em algo que gerou todas estas coisas. Nós estamos falando do pecado. Pecado a qual todos nós, por causa da queda, estamos sujeitos. Estamos debaixo desse dossel, desse guarda-chuva terrível do pecado. No entanto, queridos, o pecado ele não traz apenas consequências temporais, como as que eu acabei de citar. Problemas políticos, na economia, na violência, as doenças. O pecado não traz apenas isso. O pecado nos coloca debaixo de uma condição, a pecaminosidade nos coloca debaixo de uma condição que nós nem sempre conseguimos enxergar quando nós falamos a respeito da nossa pecaminosidade. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 1, versículo 18, diz que a ira de Deus se manifesta dos céus contra toda injustiça e impiedade dos homens. Ou seja, o fato de que nós somos e estamos debaixo desta condição de homens pecadores, de seres humanos pecadores, vivendo no estado da queda, nós precisamos ser salvos da ira de Deus e da condenação que dela advém. Não existe outra forma de pensarmos a consequência do pecado, queridos, a não ser o fato de que todos aqueles que nasceram de mulher estão debaixo dessa condição, a não ser aquele que o Senhor Deus enviou para nos salvar dessa condição. Deus enviou Jesus, queridos, justamente para nos salvar dessa condenação trazida a nós por causa da ira
de Deus. E para nos resgatar, queridos, e isso, como é difícil percebermos isso, e para nos resgatar, Jesus abraçou essa ira de Deus que nos condenava e morreu no meu e no seu lugar. Preste bem atenção. Quando nós lemos o Evangelho, quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos perceber que em nenhum momento Jesus exige de nós grandes feitos ou então grandes atos de heroísmo da nossa parte. Porque afinal de contas, Ele sabe muito bem que nós não podemos nos salvar a nós mesmos, nós não podemos exercer salvação sobre nós sozinhos. E é exatamente por isso que, diante dessa realidade da ira de Deus e da condenação, Jesus olha para nós e diz: não se perturbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Essa é a ordem de Jesus para nós: creiam em mim. E o motivo pelo qual Jesus nos manda confiar nele, queridos, é porque Ele sabe que nós não temos virtudes suficientes, ou então obras tão grandiosas e perfeitas que possam nos salvar dessa condição desesperadora em que nós estamos. Nada do que nós façamos poderia nos livrar do pecado. No entanto, aquilo que Jesus fez é suficiente para nos salvar dessa condenação da ira de Deus. E tudo isso, queridos, porque Jesus se fez o nosso substituto. Ele nos substituiu naquilo que nós merecíamos. A condenação que eu e você merecíamos recaiu sobre o Senhor. Jesus sofreu o que eu e você merecíamos sofrer, para que eu e você pudéssemos receber aquilo que Ele merecia receber. É por isso, para usufruir desta verdadeira vida, Ele nos ordena: creiam em mim. Mas o que é crer em Jesus, afinal? A primeira coisa que nós precisamos entender, queridos, é que crer em Jesus é crer em determinados acontecimentos históricos. Você com certeza já ouviu testemunhos de irmãos piedosos, irmãos crentes, e que na hora de testemunhar a respeito da sua própria salvação, a respeito daquilo que Deus realizou em seu favor, eles tiram completamente o contar dos fatos históricos que nos salvam. Normalmente esses testemunhos são assim: eu era desse jeito, Jesus me salvou, e agora eu não sou mais desse jeito. Não é verdade? E ainda que este acontecimento na vida de cada um de nós seja importantíssimo para demonstrarmos o poder do Evangelho, este testemunho não é o Evangelho em si. Quando eu digo que crer em Jesus é crer em determinados acontecimentos históricos, queridos, eu estou dizendo que crer em Jesus é crer no seu nascimento virginal, na sua vida em perfeita obediência, na sua morte substitutiva, na sua ressurreição, e crer que um dia Ele vai voltar para nos buscar. Crer, queridos, como dizem alguns, não é um salto no escuro. Alguns gostam de dizer que a fé é como se a gente estivesse diante de um penhasco e então a gente saltasse nesse penhasco sem enxergar o que está diante de nós e crer que então Deus vai nos segurar diante do perigo.
Isso não é fé. A fé em Cristo tem fundamentos. A fé em Cristo tem conteúdo. E essa fé se baseia em fatos históricos. Mas preste bem atenção. Porque crer em Jesus não é tão somente conhecer estes fatos históricos. Crer em Jesus é confiar nele e confiar que aquilo que Jesus realizou é suficiente para nos salvar. Perceba, crer não é simplesmente conhecer aquilo que aconteceu na vida de Jesus. Crer também não é apenas um sentimento positivo que possa vir ao seu coração quando eu falo a palavra Jesus. Crer é muito mais do que isso. Crer é confiar em Jesus, depositar toda a nossa confiança nele e na suficiência daquilo que ele realizou para nos salvar. Isso significa, queridos, que muito mais do que conhecer, nós precisamos de fato receber Jesus. O texto do Evangelho de João nos diz que todos aqueles que o receberam, Deus os fez filhos de Deus. Nós precisamos de fato receber Jesus. E a ilustração que eu quero utilizar é uma ilustração bem simples. Pense que alguém bate à sua porta num dia de muito calor e essa pessoa diz assim: eu estou morrendo de sede. Você tem água aí? E você olha para ela e fala assim: tenho. Você acredita nisso? Eu acredito que você tenha água, diz aquele que está morrendo de sede. Você fecha a porta e vai embora. Crer que você tem água não aliviou a sede daquela pessoa. Aquela pessoa precisa então receber o copo d'água e tomar aquela água para aliviar a sua sede. É preciso que aquela pessoa beba da água. Apenas conhecer Jesus e saber o que ele fez não é o suficiente. É preciso recebê-lo, confiar nele como Senhor e Salvador da sua vida. Mas pastor, aqui nós somos tudo crente. Por que o senhor está falando sobre isso? Eu estou falando sobre isso, queridos, porque muitas vezes nós acabamos por nos esquecer dessa realidade. Nós acabamos por achar que uma vez que agora somos crentes, porque uma vez que agora somos batizados, professamos a nossa fé, participamos do dia a dia da igreja, então não há mais necessidade de entendermos que tudo na nossa vida vem em decorrência do fato de que nós cremos em Jesus e confiamos nele para nossa salvação. É exatamente por isso que mesmo depois de 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100 anos de fé, o Senhor Jesus continua dizendo para nós: não se turbe o vosso coração. Creio em Deus, creio também em mim. Que a fé em Cristo, queridos, possa nos animar diante das lutas da vida. Que a fé em Cristo possa, de fato, nos revigorar para servirmos uns aos outros. Que a fé em Cristo possa, de fato, nos encorajar para lutarmos contra o pecado.